Oi, gente, prazer. Hoje eu apresento para vocês a nossa fórmula em homenagem ao Outubro Rosa. É uma peça super delicada. Eu fiz com o nosso cores brilho ouro, dá para ver o detalhe. Usamos também o nosso marque neon estonado. E aqui nós usamos o nosso marque, que é o nosso fio 100% algodão, o nosso barbante número 6. Eu coloquei preso numa agulha de tricô, porém você pode usar um outro pauzinho, alguma coisa. E a ideia, tanto que aqui nós temos itens rosas, é justamente para trazer a essa reflexão, a necessidade do autoexame. Então, é uma peça de conscientização, é uma peça de homenagem, é uma peça de autocuidado e de muito, acho que de muita tranquilidade de trabalho também, como o nosso crochê é. O cuidado, ele é diário, ele é aos poucos, e o nosso crochê, ele é diário também, ele é aos poucos ou aos muitos, mas enfim, ele é uma atividade constante na minha vida, e eu sei que é constante na vida de vocês também. Então, eu desejo que o autocuidado também seja uma atividade constante. Espero que vocês apreciem, qualquer dúvida é só escrever nos nossos comentários, e vamos crochetar e vamos nos cuidar. Oi, gente! Para fazer a nossa peça, eu separei a agulha 4 milímetros de crochê, que é a agulha que eu quero usar com o barbante 6, que vai ser o nosso material, para poder deixar mais maleável, mais gostoso ao toque. Eu não quero que fique muito apertado. Se eu quisesse ajustar, eu poderia usar uma 3,5. Se você sentir necessidade, achar que mesmo com a 4 seu ponto tá muito apertado, é o caso de rever a tensão, mas também você pode utilizar a agulha 4,5, tá bom? Então, agulha 4, o nosso cores brilho, esse aqui é o cru com ouro, ele vem com um lurex dourado, é bem bonitinho. É um barbante número 6, vem 452 metros, Tex 922. Dá pra ver o brilho, esse é o cru. Sendo que na nossa peça eu optei pelo branco. É o branco com dourado e dá pra ver bem a diferença. O que é o branco, que é o algodão já alvejado, né, que passa pelo processo, e o natural, que é o cru. Acho que os dois ficam interessantes. Eu queria uma base mais clara e com brilho para dar não só um contraste, mas para ficar realmente uma coisa impactante, bonita, dialogar com a nossa data especial. Além disso, eu utilizei, deixa eu colocar aqui, o nosso marque, o nosso barbante também, só que 100% algodão, ele também é um número 6, vem com 226 metros e 885 de tex. Ele é 100% algodão, cores firmes. Na nossa peça, eu tô utilizando o cacau, que é o número 03, e tô utilizando o bege, que é o número 02. Agora, nós vamos começar trabalhando com o lurex, que é o brilho. Eu vou fazer esse retângulo aqui, que é um grande retângulo, todo feito em ponto alto. Por quê? Porque a nossa fórmula, eu vou prendê-lo. Aqui, eu pensei em prender nessa agulha. É uma agulha de tricô reta. Eu acho interessante, na verdade, porque ela é rosa. Então, eu acho que cria um certo diálogo, tá? Com a ocasião. Então, ó, ele rosa. E também eu separei, já que estamos falando da data rosa, o nosso marque neon, que é para fazer o diálogo. Se eu quisesse, poderia também separar um outro fio com esse tom aqui, que aí eu acho que ornaria também. Mas eu queria destacar muito o rosa. Então, eu peguei o nosso rosa neon, que é o nosso marque estonado, também nosso barbante 100% algodão, e já separei aqui. Ó, a agulha, você pode utilizar uma vareta, pode utilizar um pauzinho, um bambu, enfim, o que você quiser. No meu caso, eu tô utilizando uma agulha. Ela tem cerca de quase 40 centímetros, mas a minha peça, ela não chega a esse tamanho todo, tá? E como eu vou começar? Vou pegar aqui pra vocês, pra gente começar juntos. Nós vamos começar fazendo 34 correntinhas. A nossa peça, ela tem 24 carreiras de ponto alto. Então, aqui eu vou fazer só uma versão menor pra vocês, tá? Então, a gente começa dando nó inicial. Eu gosto de deixar uma ponta um pouquinho maior, porque fica mais fácil pra depois arrematar do que aquela ponta pequenininha aqui, tá bom? Então, a gente vem e faz 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz 10. No caso, vai ser 34. Não preciso fazer correntinhas para subir. O que eu vou fazer ao invés disso é viro o meu trabalho nessa alça aqui de trás. Estão vendo as alças de trás? Essa é uma sugestão minha, tá? Não vou pegar essa frente, vou pegar essas aqui que ficam aqui, que seria a terceira alça, se é que eu posso falar assim. Entro normal, faço um ponto baixo, uma laçada, um ponto baixo e uma correntinha. Isso aqui já vai contar como um primeiro ponto alto. Vejam bem que eu não pulei nada. Então, se eu fiz 34 correntinhas, eu vou fazer ponto alto, ponto alto, ponto alto, eu vou ter 34 pontos altos. No meu caso, eu fiz 10, então eu já tenho um. Vou fazer aqui pegando só a alça de trás. O segundo, só a alça de trás. O terceiro, o quarto, aqui, ó. O quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono. O interessante, ó, é que o outro lado vai ficando assim. O nono e o décimo, ou seja, tá certinho. E aí, a próxima carreira, a gente faz do mesmo jeito. Viro o meu trabalho do mesmo jeito para subir. Posso fazer correntinhas? Posso. Eu prefiro não fazer. E ao invés de pegar e fazer correntinha, eu venho aqui e faço. Entro no primeiro, não pulei ninguém, ó. Entro nesse primeiro, trago, faço um ponto baixo, uma correntinha. E aí, agora eu sigo fazendo ponto alto normalmente em todo mundo. Vou fazer aqui. O interessante é que evita criar aquela curva que normalmente a correntinha dá. Eu gosto de fazer também o ponto alto falso. Mas ultimamente eu tenho feito muito ponto baixo com a correntinha, que eu acho que dá também o mesmo volume, sabe? Ele compreende bem a minha necessidade. Apesar do ponto alto falso também ser muito tranquilo e também servir muito bem. Deem sempre uma contada, tá? Quantos pontos você fez para não esquecer, porque pode correr esse risco. Por exemplo, aqui eu já sei que tem 9. 3, 6, 9. Então, falta aqui. Como ele foi um ponto baixo, uma correntinha, ele fica um pouquinho mais recuado. Mas ele está aqui e ele tem que ser feito, tá bom? No caso, ele tem que ganhar um ponto em cima dele, ó. Certo? E eu vou fazer isso por 24 carreiras, que é a quantidade que eu cheguei no meu retângulo. E finge que eu já tenho as minhas 24 carreiras. Vou chegar aqui no final e vou virar e vou fazer em volta ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Para depois vir prender aqui em cima a minha agulha de tricô. Então, agora eu venho aqui, venho pegando na lateral. Em cada carreira de ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos pegando o ponto, ó. Tá vendo que eu abracei o ponto? Venho, faço o primeiro ponto baixo e faço o segundo ponto baixo. Agora, eu vou para a carreira seguinte, abraço o ponto de baixo. Estou fazendo um ponto baixo e outro ponto baixo. Agora, nós vamos virar, só que nós temos uma quina aqui, então vem e faz um ponto baixo ali, na sua quinazinha, e depois você prossegue fazendo um ponto baixo em cada ponto. Isso aqui é o nosso final, estão vendo? Eu acho que dá uma facilitada quando você faz daquele jeito virando, porque o final, ao invés de ficar com aquela alcinha, ele fica com essas duas. Então, você tem outro tipo de acabamento, ó. Volta. Eu que não tô enxergando bem. Ah, agora foi. E aí, eu vou fazer por toda a minha volta, ponto baixo, até chegar lá em cima, onde eu vou colocar a alça, não, a agulha de tricô. Pensei em vareta, pauzinho,
até chegar na agulha de tricô. Então, onde eu vou colocar a agulha de tricô para poder pendurar a nossa fórmula. Mas é isso, a gente dá a volta porque o ponto baixo, ele uniformiza, deixa bem mais bonito. Acho que o acabamento fica melhor. É curioso você ver um lado que ganhou o ponto baixo e o lado que não ganhou, como fica diferente, né? Então, a gente dá sequência e aí chegamos aqui ao final da peça. Eu dei toda a volta que eu tinha planejado dar com ponto baixo. O que eu vou fazer? Eu não vou arrematar. Eu chego aqui nesse último. E antes de eu fazer, dei toda a volta não, dei a volta nas 3 partes. E antes de chegar na última, que é aqui, antes de fazer essa última parte, eu já vou prendendo na agulha, tá? No caso, a agulha, porque eu tô usando agulha de tricô. Se fosse uma vareta, poderia já ir prendendo na vareta. Então, eu venho, coloco aqui, dá pra ver? E eu vou fazer os pontos, ó. Poderia ser uma agulha de crochê tunisiano também, gente, ia ficar lindo. Eu vou entrar fazendo o ponto baixo e pegando o meu cabo, como se ele fosse um fio conduzido que eu tô ali prendendo, tá? Então, eu venho e prendo. Venho, faço aqui por baixo e prendo. Vamos lá. Venho, prendo, dou uma esticada para ir pro lado e vou fazer isso aqui. Eu tenho no total, são 34 pontos, certo? Porque eu fiz 34 correntinhas. Então, eu vou pegar e vou fazer 10 de um lado, 10 do outro, perdão, 12 de um lado, 12 do outro. Então, eu vou ficar com 24 e aqui no meio vão sobrar 10. Só que eu vou fazer os 10 pontos, os 12 pontos baixos aqui. E aí, volto pra vocês, pra gente fazer a correntinha e seguir aqui pro final fazendo o restante. Aqui, fiz os 12. Ficou bem ajustadinho, fica muito bonito esse acabamento. E aí, agora eu vou fazer correntinhas para poder fazer justamente a parte que a gente pendura, tá? Não recomendo fazer muito grande, mas também não faz muito pequeno. Vou fazer, ó, vou mostrar para vocês onde a gente chega. Tá bom esse tamanho, então vou contar. Eu fiz 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 16. Fiz 16. Aqui eu vou pular 10 e vou pegar no 11º. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é o 11º. Eu entro nele, vejo se a minha correntinha não virou, tá certo? E prossigo fazendo meus pontos baixos até o final. E aí, é só arrematar. Deixa eu só puxá-lo direitinho. Foi. E aí, então, é só a gente, ó, faz o ponto baixo e arremata. Simples, tranquilo, acho que fica muito bonito. Claro, dá uma ajeitadinha, né? Direciona dá uma ajeitada, que eu digo, na direção, mas nada demais. E aí, a gente vai até o final e arremata. E aí, nós vamos colocar o nosso aplique. Aqui nós temos a peça devidamente arrematada. Eu gosto de arrematar sempre escondendo o fio aqui por dentro, tranquilo. E aí, agora, nós vamos preparar para colocar o nosso aplique. Para começar, nós vamos fazer com fio cacau um anel mágico. Entro, trago o meu fio. Aqui eu faço 1, 2 correntinhas. Dou uma laçada, vou entrar nele, vou trazer. Fiquei com 3, certo? Dou uma nova laçada e passo por dentro de 2. Laçada, entro, trago. Passo por dentro de 2. Laçada, entro, trago. Ou dentro de 2 não, perdão, dentro de 3. Por quê? Porque eu estou fazendo meio ponto alto. E como eu tô fazendo no anel mágico, é importante atentar para pegar os 2 fios, ó. Assim. E agora eu venho e passo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer mais um. 6, que é o meu total. Puxo o fio. Puxei. Agora, eu venho aqui na cabeça da segunda correntinha, que foi justamente onde
onde eu vou fazer um baixíssimo para subir direto, ó, puxo, fiz. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Faço uma, duas correntinhas, laçada, e agora eu vou fazer aumentos de meio ponto alto. Então, venho, ó. Como eu comecei com 6, nós vamos ter uma quantidade múltipla de 6. E o que é o aumento? Aumento é quando eu coloco 2 ou mais pontos. No nosso caso, eu tô falando de meio ponto alto. Mas se eu estivesse fazendo com ponto alto, o aumento seria de ponto alto. Se eu estivesse fazendo com ponto baixo, o aumento seria de ponto baixo. Como eu tô fazendo com meio ponto alto, meio ponto alto. E nós temos múltiplos de 6, ou seja, eu vou pegar e vou ter como resultado, na carreira, a quantidade de pontos múltiplos de 6, tá? Agora aqui, ó, eu fiz justamente pra ficar meio curvadinho. Eu vou pegar, vou cortar. Cortei a ponta, solto. Vou em cima do próximo ponto e vou passar o fio aqui por dentro. Trouxe. Ele vai ficar aqui, ó, substituindo a correntinha, para não criar um novo ponto. Senão, em vez de 12, eu vou ter 13. Da onde ele veio? Ele veio, deixa eu puxar, ó, bem daqui. Então, agora ele tem que voltar por ali. Venho, trago ele. Estamos com arremate. Agora, eu começo a usar a nossa segunda cor, que é o bege. Esse aqui é o cacau. Eu vou pegar o bege e vou fazer a parte do corpo, da pele, né? O restante do seio. Esse aqui é a auréola. Se eu quisesse fazer um biquinho, eu poderia ter feito isso aqui mais ressaltado, mas esse não era o meu objetivo, então, né, tudo bem. E agora nós vamos fazer com bege. Eu venho, prendo o meu fio aqui na agulha, escolho uma altura para começar. Eu normalmente não começo onde eu terminei, porque eu já quero ir arrematando. Então, ó, eu viro um pouco e eu vou fazer. Aqui tá o meu fio, já jogo ele pra frente. E aí, nós vamos começar fazendo ponto alto. Então, eu faço um ponto baixo, uma correntinha, já puxo aqui, e vou fazer aumentos de ponto alto. Então, ó, são 2 pontos dentro do mesmo buraquinho de base. E não somente isso, eu tô aproveitando, tá vendo aqui, ó, o fio, pra ir prendendo junto e arrematando. O que eu vou fazer são 4 carreiras. A primeira eu começo fazendo aumento em tudo. Então, eu vou sair de 12 para 24 pontos. A segunda carreira eu vou fazer seguido um aumento e um ponto alto. A terceira carreira, a quarta carreira eu vou fazer um aumento e 2 pontos altos. E a última carreira eu vou fazer um aumento e 3 pontos altos. Posso fazer maior? Posso fazer maior, sem problemas. Mas a minha peça, pro tamanho da base, ela tem que ter esse tamanho, senão vai ficar muito maior, tá bom? Então, é só dando sequência. Vai lá e segue fazendo, seguindo essa regra dos aumentos. Eu gosto de ir arrematando. E vai chegar numa altura, pode ser até agora, ó, que eu posso aproveitar esse fio aqui de trás e também já considerar arrematá-lo. Como? Prendendo aqui por trás. Depois eu só corto as pontas que vão sobrar. Mas, ó, faço uma laçada, venho e prendo ele que nem o fio conduzido. Que nem eu tava prendendo o outro, só que agora eu tô prendendo o anterior. Que isso já ajuda a minha vida na hora de arrematar. E a ideia é que ele fique arredondado. Ele não vai ficar completamente plano, porque realmente a gente quer que tenha um certo volume, mas ele não vai ficar também muito curvado. Eu quero que fique uma coisa com algum volume, mas não plenamente curvado. Então, ó, estão vendo?
aqui atrás, depois eu só corto essas duas pontas. Tanto a ponta do bege quanto a ponta do cacau. E, claro, tem que arrematar isso aqui. Mas viram como vai ficando? O resultado final, eu tenho aqui separado, é essa parte aqui. Já está prontinha para ser costurada. Eu separei um pedaço de fio. Aqui eu tenho duas opções. A primeira, deixa eu pegar a base. Para vocês visualizarem, ó. Esse é o nosso seio. A primeira opção que eu tenho é pegar com agulha de tapeceiro e fazer a costura. A outra opção que nós temos é fazer com a própria agulha do crochê, dando volume. Eu acho que as duas são viáveis. Deixa eu mostrar pra vocês. De qualquer forma, ó, com a agulha do crochê, fazendo uma carreira de ponto baixíssimo, eu posicionaria. Se for o caso, pega um alfinete e coloca aqui pra, né, deixar bem centralizado. Vem. Prende. O alfinete ajuda muito nessas horas. Que aí você vê se tá centralizado. Achei que não. Posso chegar um pouquinho pra cá. Você pode contar os pontos também, tá bom? Mas, ó, coloco aqui, certo? Aí, agora, se eu for fazer fechando com um ponto baixíssimo, veja se tá direitinho aqui em cima. O que eu vou fazer é, eu não tô puxando o fio, eu cortei. Eu poderia não ter cortado, mas eu já cortei. Eu vou vir aqui, acertar. E aqui em cima, eu vou pegar e vou, ó, tá nessa direção, certo? Eu vou trazer esse fio aqui pra trás. Por quê? Porque agora eu tenho que trabalhar puxando ele por trás pra fazer o fechamento com baixíssimo. Então, eu posicionei, trouxe ele pra trás, ponho de novo na agulha, entro aqui, e agora, a partir daqui, ó, eu vou pegar e trabalhar com ele vindo lá de trás, para fazer o meu fechamento. No caso, eu vou costurar minha peça com um ponto baixíssimo. Aqui atrás o fio, eu vou fazer assim com a laçada, venho e trago direto. Entrei, aqui atrás o fio, pego e trago direto. Eu gosto porque eu acho que fica bem bonito esse acabamento, ó. Acho que ele fica bem interessante. Esse aqui ficou meio larguinho, deixa eu voltar. Aqui, fica todo o acabamento com um ponto baixíssimo por aqui. A alternativa, que também é muito prática, a meu ver, é com a agulha de tapeceira. A gente vem e costura, corta o fio normal e costura alinhavando. Ó, vou mostrar. A gente pode fazer assim, passando e prendendo. Só tem que tomar cuidado para não repuxar a trama de baixo, mas ó, posso ir prendendo assim, ou posso ir prendendo de cima para baixo. Particularmente, eu prefiro o primeiro jeito, que eu acho que fica mais bonitinho, esse aqui do que esse que vai e volta. Mas enfim, ou então o baixíssimo. Eu vou fechar fazendo o baixíssimo e não vou fechar todo. Eu vou dar a volta, vou chegar bem aqui onde, ó, aqui onde eu comecei. Vou fazer até aqui e vou parar para poder colocar o nosso enchimento. Chegamos aqui àquele pedaço que eu falei que eu deixaria aberto. Por quê? Porque se você quiser colocar fibra siliconada aqui para encher e deixar volumoso, deixar mais firme, né? Esse é o momento. Que aí você coloca, recheia e depois continua fechando. Aqui, como eu falei para vocês, eu fiz todo em baixíssimo. Então, eu venho, vou fechar meu finalzinho em baixíssimo. Pra vocês verem, ó. Venho. E pra gente arrematar juntos. E a seguir, vamos fazer a nossa fita, né? Porque é o símbolo do nosso lacinho.
Lacinho não, é uma fita dobrada que é o símbolo do Outubro Rosa, que é o mês de conscientização. Então, nós vamos fazê-la com o nosso rosa neon. E é super tranquilinha, é só para aplicar e colocar para sinalizar realmente. Ó, puxei. Agora já posso puxar de volta. É só para sinalizar que é referente à data. Porque realmente, a gente já sabe o que é, a gente já vê. Mas quando você coloca a fita, no caso o laço, você simboliza. Você remete à data e aí fica uma coisa realmente que apela mais para a questão da conscientização, do esclarecer o que está sendo feito, sabem? Ó, arrematei. O meu, como eu não recheei, ele tá mais assim, mas tudo bem. Se eu quisesse fazer mais chapado, poderia também, mas não era o meu objetivo. Então, ó, eu quero só levemente curvado. Eu gosto da ideia do volume assim, não preenchidão, porque fica uma coisa mais natural, né? Então, aqui estamos. Atrás é só arrematar aqui. Pode vir tanto com a agulha de tapeceiro quanto a agulha de crochê, puxando o fio assim por dentro, dando a volta e depois só cortar e arrematar. Agora, aqui com a fita, nós vamos fazer uma coisa muito simples, muito tranquila. Eu venho e já visualizo o que eu vou fazer. Ó. Ele é assim, né? É um lacinho bem pequeno, na verdade. É como se fosse desse tamanho aqui. Um pouquinho menor. Certo? Então, a gente vem, ó, já imaginei, eu tô falando aqui de... Deixa eu medir com a minha reguinha. Acho que 20 centímetros. Dá um pouquinho mais. Ficar reto. 10 ali. 12,5. Então, eu tô falando de 25 centímetros, tá? É um tamanho ok. Então, eu venho, vou fazer 25 centímetros de correntinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Será que já tá bom? Vou olhar aqui. Já tenho 10 aqui. Ainda não tenho 20, tenho 27. Ih, perdi a conta. 21, né? 22, calma aí. Não, vamos conferir. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, estava certo. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 10 centímetros, 10 centímetros, 5. Então, são 30 correntinhas no total. Eu venho, eu não vou fazer muito grossa. Eu poderia voltar fazendo ponto baixo, no caso, faria mais uma correntinha. Voltava aqui pela alça de trás e pegava fazendo ponto baixo. Se você quiser uma mais grossa, com um volume, faz voltando, fazendo meio ponto alto. Eu acho que com ponto baixo fica bom, porque olha só, nós vamos fazer aqui, vamos cruzar, tá vendo? Pra ela também não ficar tão mais destacada, porque já não é um rosa, né, que passa despercebido. Então, se eu ponho bem mais grossa, eu acho que fica muito destacado. Então, eu vou fazer até o final em ponto baixo e volto pra gente poder costurar aqui. Cheguei aqui no final da nossa peça, da nossa correntinha, só pra visualizar como que vai ficar. Assim, certo? Então, agora, o que que eu tenho que fazer? Duas coisas. A primeira é pegar e separar um fio já grande pra gente costurar. Corto o fio. Eu vou utilizar a agulha de tapeceira agora. Outra coisa, a primeira é, puxo, né, pra não desfazer. E não solto mais, vou usar dele mesmo. Só que eu tenho que arrematar essa pontinha, tá bom? Então, eu venho com a minha própria agulha de tapeceiro. E vou inseri-la aqui dentro da tama, ó.
Posso ir um pouco mais longe, mas tranquilo. Até então tá, pra mim já está suficiente. Venho, corto. E penso já em posicionar. Ele vai ser assim. Então, se você sentir necessidade, o que é o meu caso, vem com um alfinete. Dá uma segurada de leve, só pra ele não passear enquanto a gente costura, sabem? Que aí fica mais firme e aí você não corre o risco de ficar na posição errada, ó. Eu quero mais ou menos assim. Então, eu venho. Agora, o fio que tá solto, eu venho na agulha de tapeceiro também. E vou costurá-lo. Vim aqui pra cá. Tô fazendo, pegando as alças daqui, de trás. Como eu fiz virada do avesso, que é o jeito que eu gosto, os dois lados têm o mesmo aspecto. Eu poderia fazer também... Ó, tô fazendo assim. Eu poderia fazer também zigue-zagueando, tá? Que aí você consegue ficar firme dos dois lados. A questão é, vai ficar marcado no crochê. Então, venho. Tá aqui. Vou botar um outro alfinete aqui em cima. Ah, com cuidado para não furar o dedo. Por quê? Porque eu vou soltar esse aqui. Então, foi isso que eu fiz. E agora, ó, estamos com cuidado redobrado, porque nós vamos costurar um sobre o outro, tá bom? Na verdade, eu vou vir pra cá e vou voltar costurando um sobre o outro. Por baixo. Foi. Eu acho que fica mais bonitinho fazer assim e pegar aqui do que se eu tivesse vindo direto pra cá. Entendem? Ia dar um volume que eu não precisava. Ó. Assim fica mais cirúrgico. Foi. Aí agora eu vou fazendo dando a volta. No caso, eu fiz assim, vou vir pra cá, depois descer pra cá. Mas viram? Super tranquilo. Nada que um alfinete, uma agulha a gente não consiga pregar. E dá pra fazer isso com tudo, né? Eu tô fazendo aqui no formato do laço, mas se alguém quiser também, já pensaram em explorar fazendo uma letra? Porque as letras a gente consegue fazer também nesse tipo de formato, fica interessante. Ó, soltei. Soltei o pobre do alfinete junto. Ó. Aqui eu vou deixar essa curvinha, tá? Então, eu vou fazer uma costura não muito justa, pensando justamente em deixar. Venho. Pra dar um volume. Ó, estão vendo? Então, eu tô pegando só pela lateral. Mas ali, já quando vira a dobra, né, e fica com a aparência mais tradicional, aí sim eu pego e volto a pegar por cima. Aí é isso, gente. É uma peça tranquila. Ao mesmo tempo, eu queria que ela passasse a questão da conscientização. Tanto nesse mês, né, que é um mês simbólico, é importante, um mês pra gente refletir, pensar, se cuidar. Como também ela pode ser, porque o mês é para se conscientizar, mas as ações são para ser para sempre, né? O ano inteiro, na nossa vida. Então, eu espero que a peça traga esse lembrete de autocuidado, de autoafeto, uma questão de saúde feminina muito importante, mas não só feminina, né? Também é importante lembrar que homens também têm seios, né? No caso, as glândulas mamárias, e que apesar da incidência ser maior na gente, a verdade é que todo mundo tem que se cuidar, tá bom?
Foi um prazer enorme crochetar, espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o like, é importantíssimo pra gente. Fez a sua peça? Compartilha, vai ser um prazer enorme ver, observar, compartilhar, tá? Olhem, ficou pronto. Aqui atrás, é claro, eu venho e arremato. Mas é somente isso. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Oi, gente! Para fazer a nossa peça, eu separei a agulha 4 milímetros de crochê, que é a agulha que eu quero usar com o barbante 6, que vai ser o nosso material, para poder deixar mais maleável, mais gostoso ao toque. Eu não quero que fique muito apertado. Se eu quisesse ajustar, eu poderia usar uma 3,5. Se você sentir necessidade, achar que mesmo com a 4 seu ponto tá muito apertado, é o caso de rever a tensão, mas também você pode utilizar a agulha 4,5, tá bom? Então, agulha 4, o nosso cores brilho, esse aqui é o cru com ouro, ele vem com um lurex dourado, é bem bonitinho. É um barbante número 6, vem com 452 metros, tex 922. Dá pra ver o brilho, esse é o cru. Sendo que na nossa peça eu optei pelo branco. É o branco com dourado e dá pra ver bem a diferença. O que é o branco, que é o algodão já alvejado, né, que passa pelo processo, e o natural, que é o cru. Acho que os dois ficam interessantes. Eu queria uma base mais clara e com brilho para dar não só um contraste, mas para ficar realmente uma coisa impactante, bonita, dialogar com a nossa data especial. Além disso, eu utilizei, deixa eu colocar aqui, o nosso marque, o nosso barbante também, só que 100% algodão, ele também é um número 6, vem com 226 metros e 885 de tex. Ele é 100% algodão, cores firmes. Na nossa peça, eu tô utilizando o cacau, que é o número 03, e tô utilizando o bege, que é o número 02. Agora, nós vamos começar trabalhando com o lurex, que é o brilho. Eu vou fazer esse retângulo aqui, que é um grande retângulo, todo feito em ponto alto. Por quê? Porque a nossa fórmula, eu vou prendê-lo. Aqui, eu pensei em prender nessa agulha. É uma agulha de tricô reta. Eu acho interessante, na verdade, porque ela é rosa. Então, eu acho que cria um certo diálogo, tá? Com a ocasião. Então, ó, ele rosa. E também eu separei, já que estamos falando da data rosa, o nosso marque neon, que é para fazer o diálogo. Se eu quisesse, poderia também separar um outro fio com esse tom aqui, que aí eu acho que ornaria também. Mas eu queria destacar muito o rosa. Então, eu peguei o nosso rosa neon, que é o nosso marque estonado, também nosso barbante 100% algodão, e já separei aqui. Ó, a agulha, você pode utilizar uma vareta, pode utilizar um pauzinho, um bambu, enfim, o que você quiser. No meu caso, eu tô utilizando uma agulha. Ela tem cerca de quase 40 centímetros, mas a minha peça, ela não chega a esse tamanho todo, tá? E como eu vou começar? Vou pegar aqui pra vocês, pra gente começar juntos. Nós vamos começar fazendo 34 correntinhas. A nossa peça, ela tem 24 carreiras de ponto alto. Então, aqui eu vou fazer só uma versão menor pra vocês, tá? Então, a gente começa dando nó inicial. Eu gosto de deixar uma ponta um pouquinho maior, porque fica mais fácil pra depois arrematar do que aquela ponta pequenininha aqui, tá bom? Então, a gente vem e faz 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz 10. No caso, vai ser 34. Não preciso fazer correntinhas para subir. O que eu vou fazer ao invés disso é viro o meu trabalho nessa alça aqui de trás. Estão vendo as alças de trás? Essa é uma sugestão minha, tá? Não vou pegar essa frente, vou pegar essas aqui que ficam aqui, que seria a terceira alça, se é que eu posso falar assim. Entro normal, faço um ponto baixo, uma laçada, um ponto baixo e uma correntinha.
Isso aqui já vai contar como um primeiro ponto alto. Vejam bem que eu não pulei nada. Então, se eu fiz 34 correntinhas, eu vou fazer ponto alto, ponto alto, ponto alto, eu vou ter 34 pontos altos. No meu caso, eu fiz 10, então eu já tenho um. Vou fazer aqui pegando só a alça de trás. O segundo, só a alça de trás. O terceiro, o quarto, aqui, ó. O quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono. O interessante, ó, é que o outro lado vai ficando assim. O nono e o décimo, ou seja, tá certinho. E aí a próxima carreira a gente faz do mesmo jeito. Viro o meu trabalho do mesmo jeito para subir. Posso fazer correntinhas? Posso. Eu prefiro não fazer. E ao invés de pegar e fazer correntinha, eu venho aqui e faço. Entro no primeiro, não pulei ninguém, ó. Entro nesse primeiro, trago, faço um ponto baixo, uma correntinha. E aí agora eu sigo fazendo ponto alto normalmente em todo mundo. Vou fazer aqui. O interessante é que evita criar aquela curva que normalmente a correntinha dá. Eu gosto de fazer também o ponto alto falso. Mas ultimamente eu tenho feito muito ponto baixo com a correntinha, que eu acho que dá também o mesmo volume, sabe? Ele compreende bem a minha necessidade. Apesar do ponto alto falso também ser muito tranquilo e também servir muito bem. Deem sempre uma contada, tá? Quantos pontos você fez para não esquecer, porque pode correr esse risco. Por exemplo, aqui eu já sei que tem 9. 3, 6, 9. Então, falta aqui. Como ele foi um ponto baixo, uma correntinha, ele fica um pouquinho mais recuado. Mas ele está aqui e ele tem que ser feito, tá bom? No caso, ele tem que ganhar um ponto em cima dele, ó. Certo? E eu vou fazer isso por 24 carreiras, que é a quantidade que eu cheguei no meu retângulo. E finge que eu já tenho as minhas 24 carreiras. Vou chegar aqui no final e vou virar e vou fazer em volta ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Para depois vir prender aqui em cima a minha agulha de tricô. Então, agora eu venho aqui, venho pegando na lateral. Em cada carreira de ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos pegando o ponto, ó. Tá vendo que eu abracei o ponto? Venho, faço o primeiro ponto baixo e faço o segundo ponto baixo. Agora eu vou para a carreira seguinte, abraço o ponto de baixo. Estou fazendo um ponto baixo e outro ponto baixo. Agora nós vamos virar, só que nós temos uma quina aqui, então vem e faz um ponto baixo ali na sua quinazinha e depois você prossegue fazendo um ponto baixo em cada ponto. Isso aqui é o nosso final, estão vendo? Eu acho que dá uma facilitada quando você faz daquele jeito virando, porque o final, ao invés de ficar com aquela alcinha, ele fica com essas duas. Então, você tem outro tipo de acabamento, ó. Volta. Eu que não tô enxergando bem. Ah, agora foi. E aí, eu vou fazer por toda a minha volta, ponto baixo, até chegar lá em cima, onde eu vou colocar a alça, não, a agulha de tricô. Pensei em vareta, pauzinho, até chegar na agulha de tricô. Então, onde eu vou colocar a agulha de tricô para poder pendurar a nossa fórmula. Mas é isso, a gente dá a volta porque o ponto baixo, ele uniformiza, deixa bem mais bonito. Acho que o acabamento fica melhor. É curioso você ver um lado que ganhou o ponto baixo e o lado que não ganhou, como fica diferente, né? Então, a gente dá sequência e aí chegamos aqui ao final da peça. Eu dei toda a volta que eu tinha planejado dar com ponto baixo. O que eu vou fazer? Eu não vou arrematar. Eu chego aqui nesse último
E antes de eu fazer, dei toda a volta não, dei a volta nas 3 partes. E antes de chegar na última, que é aqui, antes de fazer essa última parte, eu já vou prendendo na agulha, tá? No caso, a agulha, porque eu tô usando agulha de tricô. Se fosse uma vareta, poderia já ir prendendo na vareta. Então, eu venho, coloco aqui, dá pra ver? E eu vou fazer os pontos, ó. Poderia ser uma agulha de crochê tunisiano também, gente, ia ficar lindo. Eu vou entrar fazendo o ponto baixo e pegando o meu cabo, como se ele fosse um fio conduzido que eu tô ali prendendo, tá? Então, eu venho e prendo. Venho, faço aqui por baixo e prendo. Vamos lá. Venho, prendo, dou uma esticada para ir pro lado e vou fazer isso aqui. Eu tenho no total, são 34 pontos, certo? Porque eu fiz 34 correntinhas. Então, eu vou pegar e vou fazer 10 de um lado, 10 do outro, perdão, 12 de um lado, 12 do outro. Então, eu vou ficar com 24 e aqui no meio vão sobrar 10. Só que eu vou fazer os 10 pontos, os 12 pontos baixos aqui. E aí, volto pra vocês, pra gente fazer a correntinha e seguir aqui pro final fazendo o restante. Aqui, fiz os 12. Ficou bem ajustadinho, fica muito bonito esse acabamento. E aí, agora eu vou fazer correntinhas pra poder fazer justamente a parte que a gente pendura, tá? Não recomendo fazer muito grande, mas também não faz muito pequeno. Vou fazer... Ó, vou mostrar pra vocês onde a gente chega. Tá bom esse tamanho, então vou contar. Eu fiz 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 16. Fiz 16. Aqui eu vou pular 10 e vou pegar no 11º. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é o 11º. Eu entro nele, vejo se a minha correntinha não virou, tá certo? E prossigo fazendo meus pontos baixos até o final. E aí, é só arrematar. Deixa eu só puxá-lo direitinho. Foi. E aí, então, é só a gente, ó, faz o ponto baixo e arremata. Simples, tranquilo, eu acho que fica muito bonito. Claro, dá uma ajeitadinha, né? Direciona dá uma ajeitada, que eu digo, na direção. Mas nada demais. E aí, a gente vai até o final e arremata. E aí, nós vamos colocar o nosso aplique. Aqui nós temos a peça devidamente arrematada. Eu gosto de arrematar sempre escondendo o fio aqui por dentro, tranquilo. E aí, agora, nós vamos preparar para colocar o nosso aplique. Para começar, nós vamos fazer com fio cacau um anel mágico. Entro, trago o meu fio. Aqui eu faço 1, 2 correntinhas. Dou uma laçada, vou entrar nele, vou trazer. Fiquei com 3, certo? Dou uma nova laçada e passo por dentro de 2. Laçada, entro, trago. Passo por dentro de 2. Laçada, entro, trago. Ou, dentro de 2 não, perdão, dentro de 3. Por quê? Porque eu estou fazendo meio ponto alto. E como eu tô fazendo no anel mágico, é importante atentar para pegar os 2 fios, ó. Assim. E agora eu venho e passo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer mais um. 6, que é o meu total. Puxo o fio. Puxei. Agora, eu venho aqui na cabeça da segunda correntinha, que foi justamente onde eu vou fazer um baixíssimo para subir direto, ó, puxo, fiz. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Faço 1, 2 correntinhas, laçada, e agora eu vou fazer aumentos de meio ponto alto. Então, venho, ó. Como eu comecei com 6, nós vamos ter uma quantidade múltipla de 6. E o que é o aumento? Aumento é quando eu coloco 2 ou mais pontos
No nosso caso, eu tô falando de meio ponto alto. Mas se eu estivesse fazendo com ponto alto, o aumento seria de ponto alto. Se eu estivesse fazendo com ponto baixo, o aumento seria de ponto baixo. Como eu tô fazendo com meio ponto alto, meio ponto alto. E nós temos múltiplos de 6, ou seja, eu vou pegar e vou ter como resultado, na carreira, a quantidade de pontos múltiplos de 6, tá? Agora aqui, ó, eu fiz justamente pra ficar meio curvadinho. Eu vou pegar, vou cortar. Cortei a ponta, solto. Vou em cima do próximo ponto e vou passar o fio aqui por dentro. Trouxe. Ele vai ficar aqui, ó, substituindo a correntinha, para não criar um novo ponto. Senão, em vez de 12, eu vou ter 13. Da onde ele veio? Ele veio, deixa eu puxar, ó, bem daqui. Então, agora ele tem que voltar por ali. Venho, trago ele. Estamos com arremate. Agora, eu começo a usar a nossa segunda cor, que é o bege. Esse aqui é o cacau. Eu vou pegar o bege e vou fazer a parte do corpo, da pele, né? O restante do seio. Isso aqui é a auréola. Se eu quisesse fazer um biquinho, eu poderia ter feito isso aqui mais ressaltado, mas esse não era o meu objetivo, então, né, tudo bem. E agora nós vamos fazer com bege. Eu venho, prendo o meu fio aqui na agulha, escolho uma altura para começar. Eu normalmente não começo onde eu terminei, porque eu já quero ir arrematando. Então, ó, eu viro um pouco e eu vou fazer. Aqui tá o meu fio, já jogo ele pra frente. E aí, nós vamos começar fazendo ponto alto. Então, eu faço um ponto baixo, uma correntinha, já puxo aqui e vou fazer aumentos de ponto alto. Então, ó, são 2 pontos dentro do mesmo buraquinho de base. E não somente isso, eu tô aproveitando, tá vendo aqui, ó, o fio, pra ir prendendo junto e arrematando. O que eu vou fazer são 4 carreiras. A primeira eu começo fazendo aumento em tudo. Então, eu vou sair de 12 para 24 pontos. A segunda carreira eu vou fazer seguido um aumento e um ponto alto. A terceira carreira, a quarta carreira eu vou fazer um aumento e 2 pontos altos. E a última carreira eu vou fazer um aumento e 3 pontos altos. Posso fazer maior? Posso fazer maior, sem problemas. Mas a minha peça, pro tamanho da base, ela tem que ter esse tamanho, senão vai ficar muito maior, tá bom? Então, é só dando sequência. Vai lá e segue fazendo, seguindo essa regra dos aumentos. Eu gosto de ir arrematando. E vai chegar numa altura, pode ser até agora, ó, que eu posso aproveitar esse fio aqui de trás e também já considerar arrematá-lo. Como? Prendendo aqui por trás. Depois eu só corto as pontas que vão sobrar. Mas, ó, faço uma laçada, venho e prendo ele que nem um fio conduzido. Que nem eu tava prendendo o outro, só que agora eu tô prendendo o anterior. Que isso já ajuda a minha vida na hora de arrematar. E a ideia é que ele fique arredondado. Ele não vai ficar completamente plano, porque realmente a gente quer que tenha um certo volume, mas ele não vai ficar também muito curvado. Eu quero que fique uma coisa com algum volume, mas não plenamente curvado. Então, ó, estão vendo? Aqui atrás, depois eu só corto essas 2 pontas. Tanto a ponta do bege quanto a ponta do cacau. E, claro, tem que arrematar isso aqui. Viram como vai ficando? O resultado final, eu tenho aqui separado, é essa parte aqui. Já está prontinha para ser costurada. Eu separei um pedaço de fio. Aqui eu tenho 2 opções. A primeira, deixa eu pegar a base.
para vocês visualizarem, ó. Esse é o nosso seio. A primeira opção que eu tenho é pegar com a agulha de tapeceiro e fazer a costura. A outra opção que nós temos é fazer com a própria agulha do crochê, dando volume. Eu acho que as duas são viáveis. Deixa eu mostrar pra vocês. De qualquer forma, ó, com a agulha do crochê, fazendo uma carreira de ponto baixíssimo, eu posicionaria. Se for o caso, pega um alfinete, coloca aqui pra, né, deixar bem centralizado. Vem. Prende. O alfinete ajuda muito nessas horas. Que aí você vê se tá centralizado. Achei que não. Posso chegar um pouquinho pra cá. Você pode contar os pontos também, tá bom? Mas, ó, coloco aqui, certo? Aí, agora, se eu for fazer fechando com um ponto baixíssimo, veja se tá direitinho aqui em cima. O que eu vou fazer é, eu não tô puxando o fio, eu cortei, eu poderia não ter cortado, mas eu já cortei. Eu vou vir aqui, acertar, e aqui em cima, eu vou pegar e vou, ó, tá nessa direção, certo? Eu vou trazer esse fio aqui pra trás. Por quê? Porque agora eu tenho que trabalhar puxando ele por trás pra fazer o fechamento com baixíssimo. Então, eu posicionei, trouxe ele pra trás, ponho de novo na agulha, entro aqui, e agora, a partir daqui, ó, eu vou pegar e trabalhar com ele vindo lá de trás, pra fazer o meu fechamento. No caso, eu vou costurar minha peça com um ponto baixíssimo. Aqui atrás o fio, eu vou fazer assim com a laçada, venho e trago direto. Entrei, aqui atrás o fio, pego e trago direto. Eu gosto, porque eu acho que fica bem bonito esse acabamento, ó. Acho que ele fica bem interessante. Esse aqui ficou meio larguinho, deixa eu voltar. Aqui, fica todo o acabamento com um ponto baixíssimo por aqui. A alternativa, que também é muito prática, a meu ver, é com a agulha de tapeceira. A gente vem e costura, corta o fio normal e costura alinhavando. Ó, vou mostrar. A gente pode fazer assim, passando e prendendo. Só tem que tomar cuidado para não repuxar a trama de baixo, mas ó, posso ir prendendo assim, ou posso ir prendendo de cima para baixo. Particularmente, eu prefiro o primeiro jeito, que eu acho que fica mais bonitinho, esse aqui do que esse que vai e volta. Mas enfim, ou então o baixíssimo. Eu vou fechar fazendo o baixíssimo e não vou fechar todo. Eu vou dar a volta, vou chegar bem aqui onde, ó, aqui onde eu comecei. Vou fazer até aqui e vou parar para poder colocar o nosso enchimento. Chegamos aqui àquele pedaço que eu falei que eu deixaria aberto. Por quê? Porque se você quiser colocar fibra siliconada aqui para encher e deixar volumoso, deixar mais firme, né? Esse é o momento. Que aí você coloca, recheia e depois continua fechando. Aqui, como eu falei para vocês, eu fiz todo em baixíssimo. Então, eu venho, vou fechar meu finalzinho em baixíssimo. Pra vocês verem, ó. Venho. E pra gente arrematar juntos. E a seguir, vamos fazer a nossa fita, né? Porque é o símbolo do nosso lacinho. Lacinho não, é uma fita dobrada, que é o símbolo do Outubro Rosa, que é o mês de conscientização. Então, nós vamos fazê-la com o nosso rosa neon. E é super tranquilinha, é só pra aplicar e colocar pra sinalizar, realmente. Ó, puxei. Agora já posso puxar de volta. É só pra sinalizar que é referente à data. Porque, realmente, a gente já sabe o que é, a gente já vê. Mas quando você coloca a fita, no caso o laço, você simboliza
Você remete à data e aí fica uma coisa realmente que apela mais para a questão da conscientização, do esclarecer o que está sendo feito, sabem? Ó, arrematei. O meu, como eu não recheei, ele tá mais assim, mas tudo bem. Se eu quisesse fazer mais chapado, poderia também, mas não é no meu objetivo. Então, ó, eu quero só levemente curvado. Eu gosto da ideia do volume assim, não preenchidão, porque fica uma coisa mais natural, né? Então, aqui estamos. Atrás é só arrematar aqui. Pode vir tanto com a agulha de tapeceiro quanto a agulha de crochê, puxando o fio assim por dentro, dando a volta e depois só cortar e arrematar. Agora, aqui com a fita, nós vamos fazer uma coisa muito simples, muito tranquila. Eu venho e já visualizo o que eu vou fazer. Ó. Ele é assim, né? É um lacinho bem pequeno, na verdade. É como se fosse desse tamanho aqui. Um pouquinho menor. Certo? Então, a gente vem, ó, já imaginei, eu tô falando aqui de... Deixa eu medir com a minha reguinha. Acho que 20 centímetros. Dá um pouquinho mais. Ficar reto. 10 ali. 12,5. Então, eu tô falando de 25 centímetros, tá? É um tamanho ok. Então, eu venho, vou fazer 25 centímetros de correntinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Será que já tá bom? Vou olhar aqui. Já tenho 10 aqui. Ainda não tenho 20, tenho 27. Ih, perdi a conta. 21, né? 22, calma aí. Não, vamos conferir. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, estava certo. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 10 centímetros, 10 centímetros, 5. Então, são 30 correntinhas no total. Eu venho, eu não vou fazer muito grossa. Eu poderia voltar fazendo ponto baixo, no caso, faria mais uma correntinha. Voltava aqui pela alça de trás e pegava fazendo ponto baixo. Se você quiser uma mais grossa, com volume, faz voltando, fazendo meio ponto alto. Eu acho que com ponto baixo fica bom, porque olha só, nós vamos fazer aqui, vamos cruzar, tá vendo? Pra ela também não ficar tão mais destacada, porque já não é um rosa, né, que passa despercebido. Então, se eu ponho bem mais grossa, eu acho que fica muito destacado. Então, eu vou fazer até o final em ponto baixo e volto pra gente poder costurar aqui. Cheguei aqui no final da nossa peça, da nossa correntinha, só pra visualizar como que vai ficar. Assim, certo? Então, agora, o que eu tenho que fazer? Duas coisas. A primeira é pegar e separar um fio já grande pra gente costurar. Corto o fio. Eu vou utilizar a agulha de tapeceira agora. Outra coisa, a primeira é, puxo, né, pra não desfazer. E não solto mais, vou usar dele mesmo. Só que eu tenho que arrematar essa pontinha, tá bom? Então, eu venho com a minha própria agulha de tapeceiro. E vou inseri-la aqui dentro da trama, ó. Posso ir um pouco mais longe, mas tranquilo. Até então, tá... Pra mim, já está suficiente. Venho, corto. E penso já em posicionar. Não, ele vai ser assim. Então, se você sentir necessidade, o que é o meu caso, vem com um alfinete.
dar uma segurada de leve, só pra ele não passear enquanto a gente costura, sabem? Que aí fica mais firme e aí você não corre o risco de ficar na posição errada, ó. Eu quero mais ou menos assim. Então, eu venho. Agora, o fio que tá solto, eu venho na agulha chapeceiro também. E vou costurá-lo. Vim aqui pra cá. Tô fazendo, pegando as alças daqui, de trás. Como eu fiz virada do avesso, que é o jeito que eu gosto, os dois lados têm o mesmo aspecto. Eu poderia fazer também... Ó, tô fazendo assim. Eu poderia fazer também zigue-zagueando, tá? Que aí você consegue ficar firme dos dois lados. A questão é, vai ficar marcado no crochê. Então, venho... Tá aqui. Vou botar um outro alfinete aqui em cima. Ah, com cuidado pra não furar o dedo. Por quê? Porque eu vou soltar esse aqui. Então, foi isso que eu fiz. E agora, ó, estamos com cuidado redobrado, porque nós vamos costurar um sobre o outro, tá bom? Na verdade, eu vou vir pra cá e vou voltar costurando um sobre o outro. Por baixo. Foi. Eu acho que fica mais bonitinho fazer assim e pegar aqui do que se eu tivesse vindo direto pra cá. Entendem? Ia dar um volume que eu não precisava. Ó. Assim fica mais cirúrgico. Foi. Aí agora eu vou fazendo dando a volta. No caso, eu fiz assim, vou vir pra cá, depois descer pra cá. Mas viram? Super tranquilo. Nada que um alfinete, uma agulha a gente não consiga pregar. E dá pra fazer isso com tudo, né? Eu tô fazendo aqui no formato do laço, mas se alguém quiser também, já pensaram em explorar fazendo uma letra? Porque as letras a gente consegue fazer também nesse tipo de formato, fica interessante. Ó, soltei. Soltei o pobre do alfinete junto. Aqui eu vou deixar essa curvinha, tá? Então, eu vou fazer uma costura não muito justa, pensando justamente em deixar. Venho. Pra dar um volume. Ó, tão vendo? Então, eu tô pegando só pela lateral. Mas ali, já quando vira a dobra, né, e fica com a aparência mais tradicional, aí sim eu pego e volto a pegar por cima. Aí é isso, gente. É uma peça tranquila. Ao mesmo tempo, eu queria que ela passasse a questão da conscientização. Tanto nesse mês, né, que é um mês simbólico, é importante, um mês pra gente refletir, pensar, se cuidar. Como também ela pode ser, porque o mês é para se conscientizar, mas as ações são para ser para sempre, né? O ano inteiro, na nossa vida. Então, eu espero que a peça traga esse lembrete de autocuidado, de autoafeto, uma questão de saúde feminina muito importante, mas não só feminina, né? Também é importante lembrar que homens também têm seios, né? No caso, as glândulas mamárias, e que apesar da incidência ser maior na gente, a verdade é que todo mundo tem que se cuidar, tá bom? Foi um prazer enorme crochetar, espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o like, é importantíssimo pra gente. Fez a sua peça? Compartilha, vai ser um prazer enorme ver, observar, compartilhar, tá? Olhem, ficou pronto. Aqui atrás, é claro, eu venho e arremato. Mas é somente isso. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.